Agora aqui na Vale FM, a bênção do dia com Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez no início desta manhã para refletirmos o Evangelho do dia, que é o Evangelho de Marcos 6, 34, 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastores. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e já está tarde. Despede o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer." Mas Jesus respondeu: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos perguntaram: "Queres que gastemos 200 denários para comprar pão para dar de comer?" Jesus perguntou: "Quantos pães tendes? Ide ver." Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos, e todos se sentaram formando grupos de 100, de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos e deu graças, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da palavra, falávamos ontem, refletíamos ontem na palavra que Jesus ele veio para nos libertar de todas as nossas mazelas, de todas as nossas necessidades. E uma das mazelas que infelizmente ainda assola e que atinge tantas pessoas, são milhares e milhares de pessoas, ou mais, melhor dizendo, no mundo, milhões e milhões de pessoas que são atingidas pela questão da fome. E que é um problema que precisa ser visto por nós também. Interessante é que os discípulos de Jesus, pelo menos tinham essa sensibilidade, essa percepção que as pessoas precisavam comer. As pessoas estavam com fome e que precisavam comer. Mas ainda com essa mentalidade muito nossa assim, cada um se vire. Cada um providencia o que precisa. Então, muito essa mentalidade, o Evangelho trabalha uma coisa muito, assim, sutil, mas, assim, interessante nessa mentalidade capitalista, onde que cada um se vire por si. Cada um providencie, seja provedor daquilo que é sua necessidade. E vão dizer para Jesus: despede para que eles vão procurar comida aí pelo povoado, comprar na vizinhança, nas cidades vizinhas aí, nas cidades vizinhas. Então despede esse povo aí para que eles se virem, vão atrás de alimento. E o que Jesus diz? Não, vocês mesmos vão fazer isso. Vocês vão resolver esse problema. Porque não basta só você constatar um problema. Nós temos hoje muitos constatadores peritos, em constatar problemas no Brasil, no mundo. Tem gente que tem solução para todos os problemas do Brasil, aqui em Tijucas também, Quer ver quando tu vai conversar com os políticos da cidade, do município, tem problema para tudo, tem solução para tudo, mas na prática, e os discípulos de Jesus sabiam até onde eles deviam ir comprar. Pode ir lá, nós já fomos lá na venda, vimos o preço, só eles ir lá, já até negociamos um preço melhor para eles, mas eles têm que ir lá. E Jesus diz assim: não vão em venda nenhuma, não vão em mercado nenhum, vocês mesmos vão providenciar isso. E esse é o grande desafio nosso. Às vezes, a gente até constata, identifica um problema, mas a gente não quer se envolver, a gente não quer se comprometer.
E o que os discípulos de Jesus não queriam era se envolver, se comprometer. Mas Jesus disse que não. Querem ser meus discípulos, vocês precisam o quê? Se envolver, se comprometer. Então isso serve para nós hoje também, esse ensinamento, irmãos. Como cristãos e cristãs, nós não podemos ser meros constatadores desses problemas. Saber que ali existe um problema, saber que ali existe uma necessidade. Mas o que nós vamos fazer para resolver isso? O que nós vamos fazer para tentar mudar isso? Ah, mas Jesus, nós temos só 5 pãezinhos e 2 peixes. O que é isso para tanta gente? Para a gente é muito pouco, mas para Jesus é o suficiente. E então Jesus ele mostra que quando nós temos boa intenção, nós queremos nos envolver, queremos nos comprometer, não importa o quanto nós temos, não importa. O importante é a gente ter disposição, porque eu posso ter tudo para me resolver aquela situação, se eu não quero, não vai se resolver. Não é assim? Essa é uma realidade. Agora, eu posso não ter tudo, mas se eu quero resolver, eu vou correr atrás, eu vou dar um jeito, eu vou procurar quem pode ajudar, vou procurar quem tem aquilo que falta, e aí a gente vai dar um jeito. Então Jesus ele quer ensinar justamente isso para nós. Quando nós temos disposição de fazer, queremos fazer aquilo que precisamos fazer, a gente dá um jeito. Não fica terceirizando, não fica empurrando com a barriga, não fica dizendo, não é problema meu, que o fulano se vire, ele que dê um jeito, eu não tenho o suficiente. Mas Deus não precisa do muito que nós temos. Às vezes nós trabalhamos muito nessa lógica do acúmulo, né? Do ter mais para poder depois... muita gente diz assim, padre, no dia que eu ganhar na Mega Sena eu vou ajudar muita gente. Por quê? Porque você tem hoje. Não é assim? Não é verdade? Por que você precisa esperar ganhar na Mega Sena que talvez tu nunca vai ganhar, então tu nunca vai ajudar? Se você tem 10 reais que você pode ajudar alguém, dá esse 10 reais. Se você tem 1 pila, dá esse 1 pila. Se você tem 2, dá esse 2. Se você tem 50 centavos, dê esses 50 centavos. Se você tem uma roupa usada que você pode ajudar aquela pessoa, dê isso. Se um dia você puder comprar lá várias peças de roupas novas para doação, louvado seja Deus, mas enquanto você não tem condições, dê, oferte daquilo que você tem. Então é isso que Jesus quer nos ensinar hoje. Então, na nossa lógica, a gente tem esse princípio de que precisamos ter muito para depois começar a ajudar. Porque primeiro não pode faltar para mim, não é verdade? Tenho medo de faltar. Então, se eu vejo que não vai faltar para mim, né, já está sobrando, talvez já está estragando, não vai dar para mim aproveitar, então daí eu dou. Se a comida já está vencida lá no armário, que eu não vou dar conta de comer tudo, então daí eu dou. Né? A carne já está lá no freezer, lá 1 ano e meio já lá, já está sem gosto já, aí eu pego e dou. É assim que nós funcionamos, mas não deveríamos ser, porque o Evangelho nos ensina o contrário, a dar aquilo que nós temos. Os discípulos não tinham muito, só 5 pães e 2 peixes, mas quando dados, quando colocados nas mãos de Jesus, ele transformou em comida suficiente para mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, diz o Evangelho. Então vejam, irmãos, que não é com o muito de cada um de nós que Deus quer fazer a transformação, mas é com um pouco de cada um de nós, quando ofertado, quando dado de coração, Deus pode fazer a transformação, pode fazer a multiplicação, como a que nós ouvimos no Evangelho hoje. Que o Senhor nos ajude a não sermos pessoas mesquinhas, mas sermos pessoas solidárias, entender que também é compromisso nosso, é dever nosso como cristãos, mudar essa realidade de injustiças, de diferenças entre nós, que existe ainda gritantes nas nossas sociedades, até mesmo na nossa cidade. Que o Senhor nos ajude a não ser apenas constatadores de problemas, mas que tenhamos o compromisso também de ajudar e transformar essa realidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi.